Irmãos, abra sua Bíblia. Êxodo 3, capítulo 3. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, Reuel, seu sogro, sacerdote de Midian. Certo dia, conduzindo as ovelhas para além do deserto, chegou a Orabe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor se revelou a ele, numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés observou, e eis que a sarça ardia no fogo. Contudo, não era consumida pelas chamas. Então pensou Moisés: que coisa impressionante! Por que será que o espinheiro não se queima? Devo chegar mais perto para contemplar esta maravilha. Então o Senhor viu que ele deu uma volta e se aproximou para observar melhor. E Deus chamou do meio da sarça ardente: Moisés, Moisés. Ao que ele prontamente respondeu: eis-me aqui. Deus continuou a dizer: não te aproximes daqui, tira as sandálias dos seus pés. O lugar que está é uma terra santa. Versículo 6. Disse mais: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, porquanto temia olhar para Deus. Amém? Confesso que agora que eu estava lendo aqui essa parte, não tinha anotado isso nem nada, mas percebe que Moisés foi chamado a atenção pelo um fogo que estava sob a sarça, presta atenção, e a sarça não se consumia. Isso chamou a atenção de Moisés. Deus fez assim para chamar a atenção de Moisés. Primeira coisa que Deus já vem falando para nós: irmão, essa sarça representa a nossa vida também. Porque o fogo de Deus que queima em nós, sim ou não? O fogo de Deus sobre nossas vidas, ele demonstra ser fogo, ele aparece como fogo, mas não nos consome. O fogo de Deus não nos mata, não nos destrói, mas sim nos alegra, nos cura, nos abençoa. É o fogo que cura, que purifica. E isso chama a atenção. Amém? Quando o fogo está sobre a sua vida, quando você recebe fogo, como hoje você tem recebido, está recebendo ainda, que eu sei que Deus está derramando ainda, está queimando seu coração, está ardendo na sua vida. E isso chama a atenção das pessoas. As pessoas olham: puxa, que fogo é esse nesta pessoa? Eu vou chegar mais perto para observar, eu quero saber mais disso. Isso chama a atenção, irmão. Por isso que não devemos deixar o fogo apagar, porque o fogo chama a atenção, e as pessoas vão querer vir até aqui, ver a maravilha de perto, a maravilha de Deus. Amém? Isso é só para início. Eu estava lendo aqui, o Senhor já foi me trazendo essas coisas. Então Deus chamou a atenção de Moisés. E quando Moisés chegou próximo, e o Senhor começou a falar com ele para levá-lo ao Egito, para levar até o Egito. Até então não me lembro de nenhum outro contato de Moisés diretamente com Deus como foi aqui. Você vê o fogo na sarça ardente. Já foi a primeira experiência dele, já chamou a atenção, já abriu os olhos para as coisas de Deus. O fogo de Deus chama a nossa atenção e abre os nossos olhos e o nosso coração para a vontade de Deus. Pega aí, vai pegando. Uma palavra para nós. E Moisés ficou impressionado. E Deus falou para ele assim: confia em mim. Não falou dessas palavras, mas ele quer dizer isso no versículo 6. Ele diz assim: eu sou o Deus dos seus pais. Eu sou o Deus
de Abraão, de Isaac e de Jacó. Tem outras passagens na Bíblia que falam isso. Deus coloca isso com ênfase muito importante para Moisés, para que ele possa confiar naquilo, para que ele possa confiar em Deus. Tanto é que ele já tampou até o rosto. Isso mexeu com ele. Dizer isso mexeu com Moisés. Por quê? O que isso pode trazer para nós nesta noite? O Deus de Abraão, meu irmão, isso é para você também. É Moisés, mas eu estou liberando profeticamente na sua vida. Deus manda falar: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Confia em mim. Assim como Moisés confiou e fez grandes feitos. Nós sabemos, Moisés saiu fugido, matou o egípcio. Mas por que Deus de Abraão? Por que confiar nesse Deus? O que quer dizer o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Alguém já parou para pensar sobre isso? Alguém? Levanta a mão, deixa eu ver. Ninguém nunca parou para pensar sobre isso? Por que Deus fala isso? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Amém. Tudo bem. Só você? Amém. Eu sempre ficava com isso no coração e Deus me trouxe essa palavra hoje, para falar para você. Irmão, Deus, nós sabemos que Abraão é o pai da fé. Não é verdade? A Bíblia chama ele de pai da fé. Deus o chamou e disse: sai da sua parentela, sai do meio do seu povo. Por quê? Ele era fabricante de ídolos. O povo dele era um povo idólatra, no meio do pecado. Abraão, por que ele é o pai da fé? Ouviu a Deus. Quem tem fé ouve a Deus. Mas não só escuta, ouve, tem diferença. Porque Abraão obedeceu, saiu mesmo. Isso já mostra o chamado de cada um de nós, do mundo, do pecado. E Deus é o Deus de quem tem fé. O que Deus está falando para você? Tenha fé. Eu sou o Deus de Abraão, o mesmo que prometeu, que chamou. Se Deus te chamou, meu irmão, tem um lugar para você ir, para você estar, um caminho em Deus para você seguir. Tenha fé. É o Deus que chama, é o Deus que te direciona. Presta atenção. Olha, eu sou o Deus de Abraão, tenha fé em mim e eu te direciono. Deus está falando. Tenha fé a ponto de deixar Deus direcionar o seu caminho, tirar você do meio do pecado, do meio da idolatria, do meio do mundo, e te direcionar para um lugar onde Deus escolhe. Esse é o Deus de Abraão. E mais, quem tem fé ouve Deus, cumpre a palavra de Deus. E quem tem fé recebe promessas de Deus. Foi assim com Abraão. Ele recebeu a promessa de Deus. Era Abrão, né? Era Abrão. Depois teve o nome mudado para Abraão, pai de nações. Deus deu uma promessa para ele, por causa da fé. E quem tem fé não só anda conforme a direção de Deus. Deus está querendo direcionar você hoje, irmão. Deus tem direção para a sua vida. Eu conversei com alguns irmãos, não todos, claro, mas eu percebi que eles precisam de direção de Deus para decisões na vida deles. Tenha fé no Deus de Abraão. Deus vai te direcionar. A resposta vem. Você vai obedecer? Sim ou não? Quem precisa dar uma resposta? Só ver aqui. Olha aí. Olha só. Está vendo por que Deus está falando isso? Irmão, se Deus está falando isso aqui é porque você terá a resposta. Apenas tenha fé no Deus de Abraão. Ele falou: eu sou esse Deus. Dou direcionamento, eu chamo, direciono, prometo. Pela fé você recebe.
Quando chega em receber, nós vamos para o Deus de Isaac. Deus de Abraão, o Deus que chama, direciona, e o Deus que cumpre, que libera promessas, amém? Deus de Isaac. Isaac já começa aí, o que é que Deus quer fazer? Liberar alegria, te alegrar, meu irmão. Isaac é riso. Claro, a alegria não está ligada, não é só sorriso, mas o sorriso muitas vezes está ligado à alegria. E é a palavra profética. É o Deus de Abraão que te alegra, meu irmão. É o Deus de Isaac que te alegra. Isaac é o cumprimento da promessa. É o cumprimento da promessa a Abraão e a manifestação do poder de Deus, porque Sara era estéril. Abraão tinha 100 anos. E as pessoas, puxa, para mim já deu. Já não consigo mais. Eu falo porque eu sou um desses, hein? Estou muito velho para ministério. Eu fico desse jeito, falando para Deus. Aí Deus me olha. Senhor, eu já estou com 45, Senhor. O Senhor me prometeu há 15 anos atrás. Aí Deus vem com uma palavra dessa. O poder de Deus é manifestado aonde? Quem lembra que Paulo fala? Na fraqueza. No impossível é que o milagre acontece. Apenas creia, faça como Abraão. Ele manda falar, eu sou o Deus de Abraão, tenha fé. Sou o Deus de Isaac, eu cumpro a promessa. Isaac é o cumprimento. Cumpriu-se a promessa em Isaac. Mas não é só isso. Deus também quer renovar a alegria sua. Não estou contando história, irmão, presta atenção. Não estou contando a história. Eu estou liberando uma palavra profética. Deus está liberando através dessa passagem. É para você, é para mim também. A alegria é no cumprimento da promessa. Isaac é a alegria de Abraão. Por causa da fé e o chamado. E porque Abraão obedeceu a direção de Deus. Presta atenção, obedeça a direção de Deus. E isso continua em Isaac. Porque Isaac também obedeceu a Deus. Agora vem a outra palavra profética. Persevera. Deus de Isaac é o Deus da alegria, Isaac. Deus das riquezas. Por isso que ele falou para Moisés, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, meu irmão. Nada vai te faltar. Tudo você vai ter de mim. Abraão teve promessas, Isaac teve o cumprimento das promessas. Multiplicou as riquezas na terra. É claro que essa riqueza para nós não é só financeira. No reino de Deus nós somos ricos em tudo. É saúde, meu irmão, é alegria. Dinheiro também. Tudo que você precisa, o Deus de Isaac, não só vai te alegrar, mas vai multiplicar. A Bíblia diz que começou a multiplicar de uma maneira que foi como 100 por 1, em um ano. É como se fosse 100 anos de colheita. Em um ano, Isaac multiplicou a 100 anos de colheita. Porque Deus o abençoou. Por causa da obediência, perseverança. Por que perseverança? Nós sabemos a passagem que os poços foram entulhados. Os filisteus entulharam os poços de Isaac. Quem sabe dessa história? Não vou contar, né, irmão? Está na Bíblia. Entulharam por causa de inveja. Atrapalhando os planos de Deus ali. O que Isaac fez? Abriu de novo. Perseverou. Não se abalou. O inimigo levantou, mas ele não se abalou com isso. Persevera. Deus honrou. E ainda diz que ele cavou outro poço e deu mais água ainda. Não só abriu de novo os poços que foram fechados. Aleluia. Senhor, em nome, feche seus olhos.
Pai, restitui. Restitui. Sabe essa? Eu declaro restituição. Você que perdeu, irmão, recebe essa palavra aí. O que Deus tirou, o que o inimigo tirou, desculpa. O que o inimigo tentou entulhar, tentou tirar, ou conseguiu, Deus restitui na sua vida. Persevera. E até os novos projetos, assim como os novos poços de Isaac, vai fluir ainda mais. Em nome de Jesus, receba essa palavra profética. Amém. Pode abrir seus olhos. Presta atenção. É o Deus que persevera, meu irmão. É o Deus daquele que persevera. Aquele que não se abala. Isaac não se abalou. Entulhou os poços, ele foi lá e abriu de novo. Mandou cavar novamente. Cavou novos poços e os poços fluíram cheios d'água. É o que Deus manda te falar. Mesmo que o inimigo tenha tirado, persevera. Vai fluir novamente. E até o que é novo vai fluir ainda mais. Confia, lembra. Eu sou o Deus de Abraão. Tenha fé. Tenha fé. Siga a direção. Escute, obedeça. Como Isaac também, obedeça e persevera. O Isaac também mostra o cumprimento da promessa de Deus. E Deus cuida. Porque mesmo quando Deus pediu Isaac, lembra do sacrifício? Abraão pronto a dar, Deus providenciou um cordeiro ali. E o que eu vejo aqui é que muitas promessas já se cumpriram. E Deus até pode ter pedido algumas coisas, mas agora é tempo de colher fruto disso. Porque Deus já proveu o Cordeiro Santo, que é Jesus. E a palavra de Deus diz que tudo que é em Cristo é o sim. Irmão, é o tipo de coração que nós devemos se achegar a Deus em oração. Tendo Jesus como o amém. Jesus é o nosso sim. Olha o nome de Jesus, o poder. É o poder do sim, irmão. Pela fé é sim. Jesus é o nosso sim. Está na palavra. Não posso fazer nada. Só estou falando o que está escrito. Não deixe o inimigo dizer que é diferente. É ele que fala isso, é ele que mente. Para a gente sair, nós somos ricos em Cristo. Ele quer que a gente vive como miseráveis. Estou falando de rico, não estou falando de dinheiro não. Estou falando de tudo, irmão, tudo. Efésios capítulo 1. Todas as bênçãos espirituais já foram liberadas nas regiões celestiais em Cristo. É em Cristo. Quem aqui está em Cristo? Levanta a mão. Você tem todas as bênçãos espirituais já foram liberadas nele, que é o amém. Ele é o amém. Oh meu Deus, é o sim, ele é o sim para as nossas bênçãos. Glória, glória, aleluia. Deus de Jacó, vamos terminar? Deus de Abraão, Deus de Isaac, para você, irmão, para nós. Deus de Jacó é o Deus da salvação, meu irmão. É o Deus da transformação. Ou você só quer receber as bênçãos, só prosperar e continuar no pecado, continuar morto, continuar sem Deus, sem a marca da promessa? Não. Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Jacó era o usurpador. E Deus o transformou em Israel, príncipe de Deus. Israel quer dizer príncipe de Deus. O príncipe é filho. O que príncipe é? Não é filho? Amém. É esse Deus que honra a sua fé, que te dá direção, que te direciona, cumpre as promessas que Ele mesmo libera sobre sua vida, prospera, muda a história, faz fluir dos poços que você vai cavar,
do que você vai investir, mas também é o Deus que transforma o usurpador, o perdido, em Israel, filho, príncipe. Você é princesa e príncipe de Deus, porque o Deus da sua vida é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É o Deus que muda a maneira que você caminha, como fez com Jacó. Você caminhava de um jeito, Deus toca em você, deslocou a coxa de Jacó. Jacó, com a coxa deslocada, mudou a maneira de andar. Andava de um jeito, mas quando acontece o toque de Deus, muda tudo. Ah, mudou o nome só? Não, mudou o nome, mas ele também mancava. A coxa mudou o jeito de andar. Por que você anda desse jeito, irmão? Por que você é assim? Porque Deus me tocou. Pode falar assim: eu ando assim, eu ajo assim, porque Deus me tocou. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó me tocou, mudou meu nome. E eu ando agora dessa maneira por causa disso. É aquela velha história: quem é tocado pelo Deus de verdade fica estragado para o mundo, diz a palavra. Diz a palavra não, diz a minha palavra, né? Eu que disse. Mas você entende? Porque se o anjo, né, da história de Jacó, deslocou a coxa dele, meu irmão, para sempre ele foi marcado. A Bíblia diz isso. Nós somos marcados pelo Espírito Santo de Deus. Você tem a marca da promessa, né? Como tem a canção. Quem tem essa marca, meu irmão, mostra que pertence ao Deus de Abraão, de Isaac e o Deus de Jacó. É esse Deus na sua vida. Por isso ele falou isso para Moisés. Falou: Moisés, confia, só vai, só faz. Eu sou esse Deus que honra a fé de quem crê, que direciona quem crê, que multiplica, que cumpre as promessas e que transforma o andado, transforma a maneira de andar, transforma o caráter de usurpador para filho, para príncipe. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Recebeu essa palavra profética na sua vida? Amém. Vamos orar? Fique de pé.